clube assumiu um empréstimo de 70 milhões que, de certa forma, nos obriga a constituir e a vender. Constituir a SAF e a vender. Porque, se não, vejamos, quem vai pagar esses 70 milhões? Qual é o juro? Qual é a taxa? Então, esses 70 milhões acaba criando uma obrigação, praticamente, de realizar a implantação da SAF. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E hoje é dia de Vascão, se Deus quiser, vamos ganhar esse jogo aí. Deixe seu placar aí nos comentários. Vamos lá, corrente positiva. Vamos falar também aí, né? Vamos trazer aqui um trecho da live que o Campelo fez lá no canal Fala Vascaíno, dando ali detalhes da sua opinião, o que ele acha sobre essa situação aí da SAF no Vasco. Vale muito a pena ouvir a opinião do Campelo. Eu sei que muita gente não gosta do trabalho dele, mas é um cara que estava envolvido aí em toda essa situação do período eleitoral, sabe a situação do Vasco, né? Vamos ver a opinião dele aí, quero saber a de vocês nos comentários. Mas antes vamos falar aí desse jogo do Vasco hoje, jogão, hein? Jogão, porque realmente o Vasco tem que buscar a vitória, né? Falei isso aqui num vídeo anterior, o Vasco em 9 pontos disputados não pode ter um resultado negativo, porque você veja bem aí, de 9 pontos com derrota, 2 pontos. De 9 pontos com empate, 3 pontos. Então o Vasco tem que buscar a vitória a todo custo. Muito também pela cobrança, né, que a Ira Jovem fez ontem. Vou mostrar imagens aí para vocês. Então realmente pro clima melhorar, a vitória tem que vir. Então os jogadores também têm que entender isso, já que, como o Raniel disse aí, confiam no trabalho do Zé Ricardo, que eles possam trazer essa vitória aí pro Vasco e dedicá-la aí ao Zé Ricardo. Vamos falar aí do time da Chapecoense, vamos falar a provável escalação de cada time aí, ó. Olha só, família vascaíno, Gilson Kleina, né, treinador da Chapecoense, que vem de uma bela vitória aí contra um dos times que a gente imagina aí que vai conseguir uma das vagas, que é o Grêmio, então vem com boa moral aí. E tá o seguinte, ó, o Wagner é um goleiro conhecido, já passou aí pelo Avaí, foi contratado pelo Palmeiras, mas não teve muita chance. Tem aí o Roney, né, o Léo, que é aquele zagueiro mesmo, que passou pelo Grêmio, né, teve muito sucesso no Cruzeiro. Vitor Ramos, quem lembra do Vitor Ramos aí, ó? Zagueiro que passou pelo Vasco, é isso mesmo, ex-Vasco. Tá aí o Fernando Augusto na lateral esquerda, Marcelo Freitas, Betinho, que tem passagem aí pelo Sport. Tem também o Lima, Luizinho, Maranhão, que tem passagem aí também, experiente. Maranhão tem passagem aqui pelo Fluminense, Ponte Preta. E o jovem atacante aí, Perrote, esse time aí da Chapecoense que conseguiu aí uma grande vitória contra o Grêmio e empatou também contra o Ituano. Então tem ao todo aí 4 pontos, é um adversário direto aí no Vasco. Se o Vasco ganhar, acaba ultrapassando aí a Chapecoense. Resultado muito importante a vitória do Vasco hoje. E o nosso Vascão vai vir no seguinte, ó: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiros e Anderson Conceição. Edmar, meu Deus, Zé Gabriel e Yuri Lara, Gabriel Peck ou o Eric, a gente pode ter aí a possibilidade do Eric ser titular do time do Vasco, Nenê, Figueiredo e Raniel. Esse é o provável time do Vasco. Quero saber a sua opinião aí sobre a escalação do Vasco e eu já vou deixar a minha aqui. Eu tava vendo os relacionados para o jogo, o Vasco não tem aí um volante de mais saída, talvez o André, mas é muito jovem. Realmente eu acho que o Juninho vai fazer muita falta e ele não vai para esse jogo aí, vai ficar de fora. Então, já que você tem o Zé Gabriel e o Yuri, que são dois jogadores de muita marcação, né, de pouca saída, está pouco ali na frente, não tem esse caguete de fazer gol, de dar um belo passe, não tem esse caguete, eu acho que deveria dar uma vaga aí, uma oportunidade para o Riquelme. Você joga com 2 volantes de marcação, então dá liberdade para os laterais. E o Riquelme é muito melhor que o Edmar na frente. Ia poder encostar ali com o Peck ou com o Eric, criar mais oportunidades de ataque para o Raniel, facilitar o trabalho do Nenê. Então acho que o Zé Ricardo tem que ser ousado. Já que vai jogar com 2 volantes, joga pelo menos com laterais aí que possam apoiar. O Edmar, como o Aranha diz, né, da Rádio Tupi, é inútil, ele não marca e nem apoia. Esse é meu ponto de vista, quero saber o de vocês. Placar! Irmão, vou te falar, 2-1 Vasco, hein?
E pra gente estar finalizando o vídeo, família vascaína, vamos trazer aí a opinião do Campelo, e é bom a gente prestar atenção nesse tipo de visão, né? Realmente ele vai falar muita coisa aí que o Jorge Salgado, à frente desse processo, não passa tanta credibilidade, porque é um cara que durante o período eleitoral nunca falou de vender o futebol do Vasco, e agora toma esse tipo de decisão. Então se liga só no que o Campelo falou. Vou ficando por aqui, tamo junto, vale a pena, hein? E é muito bom ser Vasco. Como é que eu vejo tudo isso? Eu acho que falar da SAF do Vasco, acho que a gente precisa voltar lá atrás para entender e analisar alguns fatos, né? Acho que a gente não deve fechar o foco na discussão propriamente da SAF. E aí eu vou colocar aqui meu ponto de vista. Durante o programa, talvez vocês entendam qual é a minha posição em relação à SAF. Eu acho que a gente não deve ter ideias pré-concebidas, a gente tem que estar aberto a analisar as coisas e fazer a melhor escolha. Isso não quer dizer que eu sou contra ou que eu sou a favor. Vocês vão entender o meu posicionamento no decorrer do programa. Mas, como eu disse, eu entendo que a gente tem que ir lá atrás. Então, durante a campanha para a eleição de 2020, o que nós vimos foram grupos que sempre defendiam que eles tinham as soluções para o Vasco, soluções de gestão, que as soluções financeiras estavam todas à disposição do clube, né? Então, eu lembro, e aí isso cabe para todos os grupos. Eu sempre, na minha campanha, sempre tive o pé no chão, sempre falei das dificuldades, de como deveria ser, que a gente precisava ter uma certa austeridade, mas sem enfraquecer demais o time, porque deve existir um ponto de equilíbrio ali entre o investimento e o resultado, porque se você investe pouco demais, acontece o que a gente está vendo aí, e eu alertei para isso. Se você também faz um time com um investimento muito alto, você não consegue pagar, é até pior. Enfim, e esses grupos, eles tinham as soluções, né? E alegavam que o Campelo não tinha capacidade para tal. Cheguei a ouvir dizer que eu era médico e que não entendia da questão financeira e que o Jorge Salgado, por exemplo, é um homem de mercado, que saberia como trazer dinheiro, saberia como fazer as coisas acontecerem, que ele estava a um telefonema dos maiores clubes europeus e tudo mais. Então, naquele momento, para todo mundo existia solução. O clube era viável, era possível transformar o clube, devolver o clube ao lugar que de fato é do nosso clube, que é entre os 3, 4 primeiros do Brasil. A questão é que o clube estava mal administrado por mim. Então, essa foi a retórica, essa foi toda digamos assim, a plataforma de campanha desses grupos. Eu lembro, inclusive, que o grupo que foi eleito, que hoje assumiu a gestão e hoje está lá, gerindo o clube, dizia que já tinha captado 70 milhões e que tinha capacidade de captar muito mais. Não foi o que a gente viu quando esses grupos assumiram, né? Não foi o que a gente viu. E aí, de repente, você vê uma equipe ir para a segunda divisão, permanecer na segunda divisão, não ter nenhum tipo de ousadia para montar uma equipe no ano de 2022 para que o clube pudesse voltar à Série A. E diga-se de passagem, cada ano que o clube passa na Série B, nós perdemos 100 milhões. Esse era um argumento que eu usava com alguns membros que, na época, me assessoravam e que depois mudaram de lado, passaram a ocupar essa chapa que elegeu o Jorge Salgado. Eu dizia exatamente isso. A gente não pode fazer um corte tão grande no futebol a ponto de levar o time para a segunda divisão, porque a gente perderia a receita. Então, isso deveria ser levado em consideração. E aí, de repente, quem tinha todas as soluções passa a defender a venda do clube. Em momento algum, durante a campanha, se falou dessa possibilidade. Eu acho que se essa possibilidade se passasse, se é que passou na cabeça dessas pessoas, elas deveriam ter sido colocadas durante a campanha. Elas deveriam ter sido discutidas durante a campanha. Aí talvez hoje nós estivéssemos apoiando a SAF. Mas a partir do momento em que uma gestão assume, dizendo que tem soluções, que vai resolver o problema do endividamento, que vai resolver o problema de gestão, e já no primeiro ano ela falha e vem com uma proposta de vender o clube, isso causa uma descrença muito grande. Esse é o primeiro ponto, tá certo? O segundo grande ponto que eu tenho a levantar nessa discussão é a forma como está sendo construída a SAF. Se a gente for fazer uma rápida revisão nos fatos, nós vamos ver que primeiro surgiu o comprador, para depois se partir para a discussão. Eu não entendo que a coisa deve acontecer dessa maneira. Primeiro, eu acho que deve ser amplamente discutida com os sócios a implantação de uma SAF, se é isso que o sócio quer, se é isso que a torcida quer, se essa é a única solução, e se é a solução, se é isso que a torcida quer, de que maneira ela vai acontecer? Como é que a gente vai fazer? A gente vai vender 90%? A gente vai vender 51%? A gente vai preservar uma parte maior? Quais são os critérios que nós vamos usar? E tudo isso começou a ser discutido depois que apareceu o comprador. Tá certo? Então, a meu ver, a coisa começou completamente errada. Completamente errada.
E mais do que isso, o terceiro ponto é que não existe transparência nessa questão. O clube assumiu um empréstimo de 70 milhões que, de certa forma, nos obriga a constituir e a vender. A constituir a SAF e a vender. Porque, se não, vejamos, quem vai pagar esses 70 milhões? Qual é o juro? Qual é a taxa? Então, esses 70 milhões acaba criando uma obrigação, praticamente, de realizar a implantação da SAF. Porque o que vão alegar é o seguinte: tá bem, gente, a gente não vai fazer a SAF. O que a gente faz com 70 milhões? Ou seja, isso é quase que uma chantagem com o torcedor, a meu ver. Tá certo? Então, assim, eu vejo muitos pontos nebulosos. Segundo, quem é esse grupo? Esse grupo é de ponta. Se vai vender para uma SAF, por que é 777? Será que ela é a melhor? É o melhor fundo de investimento? Será que não é melhor vender para um grande grupo? Ou vender para um grande grupo como o City, por exemplo, não é bom, porque o Vasco vai ser mais um? Tudo isso precisa ser discutido. E o que a gente está vendo é esse processo ser tocado e a toque de caixa e enfiado goela abaixo. Então, é isso que me causa muita surpresa, muita preocupação. Não quero entrar aqui no mérito se a SAF é boa ou se não é boa. Eu tenho alguns questionamentos. Eu entendo que a SAF deve ser muito interessante para times médios, como o Bragantino, por exemplo, que não tinha grandes aspirações, e com a chegada da SAF ele passou a brigar ali pelo 5º, 6º lugar. Mas a pergunta é: isso interessa ao Vasco? É isso que o vascaíno quer? Está ali entre 5º e 6º? Ou o vascaíno quer um time para ser campeão? Então, são alguns pontos que a gente precisa levantar. Vamos entrar de cabeça. O Brasil é um país complicado, um país, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista jurídico, bastante complicado, bastante complexo. Será que nós vamos estar satisfeitos daqui a 3, 5 anos? Quem a 77 administra? Qual é o case de sucesso dela no futebol? Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado para você entregar o teu clube de coração, né? Então, eu acho que assim, a SAF pode ser, no meu entendimento, uma solução mais rápida para o endividamento, para essa crise momentânea, mas não quer dizer que seja melhor, principalmente a médio e longo prazo. Então, eu vejo uma diferença muito grande. Acho que o torcedor, ele, quando pensa em SAF, ele lembra do City e de outros grandes clubes. Esses clubes estão na Europa. Quem investe lá tem interesses na Europa. Será que os interesses aqui na América do Sul são os mesmos? Ou será que os interesses da América do Sul é usar esses clubes como ponte para os clubes europeus? Então, esses são pontos que a gente precisa discutir, que a gente precisa analisar. Antes de entrar no mérito, se a SAF deve ou não ser implantada, se a SAF é o melhor caminho. Então, esse é um pouco da minha visão em relação à SAF, das minhas preocupações.